Olá, turma! Dando continuidade, neste nosso encontro nós vamos falar aí do trauma raquimedular. Justamente em uma situação de TCE que nós estudamos, o trauma crânioencefálico, esse paciente pode evoluir sim com um trauma raquimedular, que temos como definição aí, que é o acometimento da coluna vertebral e da medula espinhal que passa ali por dentro das vértebras, né? Gerado por um trauma, né? Um trauma muito grande, ou pode ser até sem trauma por um acometimento neurológico qualquer. Mas, epidemiologicamente, nós sabemos que 5% desses pacientes que têm TCE, eles evoluem para o TRM, um trauma raquimedular, por conta da energia. Por isso que é importante a gente analisar a cinemática do evento, a cinemática do trauma. Por quê? Porque os achados na verificação da cena, logo na busca de um ambiente seguro para eu produzir o meu atendimento, é importante para eu ver o cenário, vai me dizer muita coisa, em que tipo de acidente eu estou. Se for um acidente que teve uma energia muito grande, uma energia pequena, uma energia moderada, porque isso vai me dizer quais foram os estragos que acometeu aquela vítima. Quais foram as possíveis lesões que aquela vítima pode apresentar na minha abordagem inicial. E 25% das pessoas dos pacientes que sofrem um TRM, um trauma raquimedular, tem alguma lesão cerebral. Sobretudo pessoas, aquelas lesões de mergulho, onde a pessoa cai de cabeça, bate a cabeça, teve um TCE, obviamente, e um trauma raquimedular. Sendo que esse mecanismo ele vai se produzir aí, como eu falei, através do alongamento, né, do alongamento aí dessa medula espinhal, né? Então, a partir desse esguiçamento, o paciente vai produzir alguns sinais e sintomas e vão ser importantes para a análise do socorrista, para ter noção de como vai produzir o atendimento inicial, né? É um trauma complexo com sequelas, às vezes, para toda a vida. Então, você pode estar diante de um TRM, um acidente de trânsito, assim também como um TCE, mergulho, como eu falei, um próprio acidente de trabalho, quedas e até lesões esportivas mesmo, pode ter um esguiçamento ali e causar um trauma grande a essa pessoa. Sendo que nós sabemos que existe 7 vértebras cervicais. Vamos falar das cervicais porque quanto maior for essa lesão, maior será o risco a esse paciente de ter uma inutilização dos movimentos. Ou seja, quanto maior for essa lesão das vértebras cervicais, pior é o prognóstico. 7 vértebras e 55% dos acidentes lesionam as vértebras cervicais, né? 55%. Temos aí um percentual de 15% para as lombares e torácicas e de 15% também nas lesões sacrais, né? Entendemos que temos 7 cervicais, 5 lombar e 5 sacrais e 12 torácicas. Você nunca vai esquecer. 7 e 5, 12. 7 cervicais, 5 lombar, 12 torácica. E a sacral ali, isso é 5 também, para você aprender aí com esse macetezinho. Tranquilo? O que é que importa aí é que se eu tiver uma energia proporcional muito forte nesse paciente de TCE ou de TRM, trauma raquimedular, eu vou ter uma lesão nesse paciente a nível cervical. As 7 vértebras cervicais a gente precisa analisar, porque se eu tiver uma lesão na C1, obviamente esse paciente aí vai atingir o centro respiratório e cardiovascular, né? O bulbo, aí a ponte. E aí o que é que vai acontecer? Vai
atingir diretamente os nervos responsáveis pelo movimento, e esse paciente pode evoluir com uma parada respiratória e, consequentemente, uma parada cardiorrespiratória. Por isso que é importante o socorrista, neste cenário, ele ter absoluta certeza de quando um quadro de TRM ou TCE, para eu fazer a imobilização ali no meu ar, a abertura da via aérea, com a restrição dessa coluna, hoje, o termo técnico é restrição dessa coluna, e muitas das vezes utilizar o colar cervical ou, diante do princípio, imobilizar de uma outra forma, restringir o movimento de uma outra forma, ou até deixar de restringir, depender da cinemática do trauma, depender de como eu encontro esse paciente na cena. Por isso que é importante ter os princípios, que são imutáveis, isso a gente vai adquirir aqui com conhecimento, e ter o raciocínio crítico e clínico diante de uma situação para intervir de forma eficaz para esse paciente e de forma responsável, para lá na frente também não responder por conta de uma negligência aí, de um atendimento que foi feito de forma inadequada. O que acontece? A lesão do Atlas, né, que aí a gente chama de C1, ela vai ser uma lesão mais grave, como eu disse, e pode com toda certeza aí atingir o centro respiratório e cardíaco, como eu falei. E por quê? Por compressão axial. Há uma compressão e aí vai ter uma lesão neurológica muito grave, que o paciente ele pode evoluir com queixas inespecíficas, como dor, cefaleia, ou pode também não ter, mas que é importante a gente saber para tratar esse paciente no pré-hospitalar ou no intra-hospitalar, após até uma radiografia, né, ou uma tomografia, para a gente ter certeza e minimizar ali o risco para uma fratura de C1. Descendo, C2 também pode pegar, que aí nós já temos o axis, né, o C2, e essa lesão do axis, ela pode também causar uma lesão grave, que pode diminuir aí a frequência respiratória, o paciente pode evoluir com uma insuficiência e uma parada respiratória. Por isso que nós temos que ter muita cautela nesse atendimento. O protocolo do atendimento desse paciente é justamente um trauma, vamos fazer o XABCDE e vamos de forma muito específica analisar o déficit neurológico através da escala de Coma de Glasgow também neste momento, para ver, e sobretudo a resposta motora. Por quê? Porque se eu estiver evoluindo com esse paciente com uma resposta motora nenhuma, aí nós vamos ter a certeza, um paciente que você vê que ele está consciente, muitas das vezes, e pegou ali o centro respiratório, pegou a C1 e C2, e aí até C3, acima de C3, gente, a gente já pode ter um paciente que pode evoluir com paraplegia, tetraplegia ou hemiplegia, né? Por isso que é importante a gente analisar todo o cenário, analisar esse paciente de forma muito técnica, para assim prover uma assistência de qualidade. O que é importante falar aqui: o exame físico é fundamental, né? A avaliação geral e o transporte desse paciente. Mesmo após fazer toda a estratégia de seguindo o protocolo, analisado princípios e preferências, e colocar esse paciente numa prancha rígida e depois colocar na maca, esse transporte ele tem que ser um transporte não muito brusco, por conta dos movimentos que pode acontecer dentro da ambulância, e esses movimentos podem causar também um trauma, né, cervical. Então, assim, muitas das vezes a gente está diante de uma vítima inconsciente com um Glasgow de 3 a 8, né? Ou seja, eu estou diante de um TCE por conta de um trauma raquimedular.
um TCE grave. E aí o que é que acontece? Esse deslocamento tem que ser feito com muita responsabilidade, porque o tempo-resposta pode ser o diferencial, mas que a prudência nesse deslocamento, a não passar em buraco, observar quebra-molas, é super importante para que não haja aquele chacoalhamento da ambulância e o paciente possa evoluir aí com uma lesão e ter um segundo trauma, porque o atendimento foi todo feito de forma perfeita, mas o transporte houve uma falha ali, porque pela ansiedade, né, de levar esse paciente para a unidade hospitalar. E o que acontece? Nesse transporte houve essa lesão por conta dessa rapidez, dessa aceleração desnecessária. Nesse caso, a gente vai analisar também o que o paciente pode evoluir com um choque, ou neurogênico, né, ou um choque medular. Como é que a gente vai perceber isso? No choque neurogênico, ele é causado há um movimento que a gente chama de simpatectomia do trauma, né, que vai gerar uma hipotensão, né, bradicardia e rebaixamento do nível de consciência. Neste momento a gente vai ter que ter uma atenção redobrada aí para esse paciente, até diante de um choque aí neurogênico. E quando é que a gente vai estar diante de um choque medular? O paciente vai ter aquela arreflexia, né, e perda da função passageira, pode ter dias ou semana, né, pode acontecer isso. Pode ser por motivo direto do trauma ou motivos secundários. Entende quais são os motivos secundários? São justamente esses que eu falei aí, pelo transporte. O trauma, a equipe teve todo o cuidado, analisou o XABCDE e fez a restrição da coluna com eficácia, e no transporte pode ter sido aí de forma não primária e secundária levar esse trauma. Então é importante a gente saber disso, porque vai ser algo muito importante para a nossa conduta diante aí desse paciente. Tranquilo? Ficamos por aqui. Forte abraço. Estuda que a vida muda.